Só três coisas funcionam em Cuba: saúde, educação e segurança. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir a Dona Rita contando sobre a viagem dela de Cuba. Será mesmo que Cuba é como a galera fala da direita? Vai descobrir agora. Você voltou há pouco de Cuba. O que você achou? Foi tua primeira vez? Foi minha primeira vez, Breno. Foi minha primeira vez. Olha, vamos falar sobre isso. Quando volto, né? Eu voltei e eu tinha... Você ficou quanto tempo em Cuba? E que cidade você visitou? Só pra gente conhecer teu itinerário. Rita pelo mundo. Eu cheguei em Cuba no dia 22 de dezembro e eu fui embora de Cuba no dia 10 de janeiro. Uma boa estadia, 18 dias. Uma boa estadia. Eu passei por Havana, Santa Clara, Morón, Los Cayos, Cienfuegos, Playa Larga, Trinidad e de volta para Havana. Você foi sozinho ou num grupo de pessoas? Fomos num grupo de professores. Era uma equipe de professores. Nossa senhora, queria ser uma mosquinha para estar nessa viagem. Na verdade, não queria ser uma mosquinha, não. Queria ser aluna nessa viagem. A Renata, que é uma amiga nossa, brigava toda vez que ela falava: eu não sou professora, sou geógrafa. E a gente falava: tá, chata, um grupo de professores e uma geógrafa. mas enfim, fizemos essa viagem e desde quando eu voltei, eu tinha uma amiga que tinha acabado de ir, a Brenda, e quando eu voltei, as pessoas, a primeira coisa: ai, como é cool? E eu falava: um segundo. Essa pergunta não existe. Na melhor das hipóteses, na mais selvagem das... O que eu seria capaz de produzir é o relato de uma visão de mundo sobre uma realidade, que não é a realidade. E olha que eu fiz um trabalho assim, e quem me acompanhou falava investigativo. Eu ficava o tempo todo, o dia inteiro, perguntando para as pessoas: como é? Me conta, me fala. Como é? Me conta. E sem parar. Eu acho que eu saí de lá procurada, né? Os cubanos pondo cartaz assim nos postes para não falarem comigo, que eu era doida. De tanto que eu conversava com a galera. Mas o povo em Cuba é muito conversador. Muito. Então ouvi assim como em toda a América Latina, né? A gente é um povo que adora falar, adora socializar. Maravilhosas histórias, troquei ótimas ideias, né? Espero ter feito boas amizades. Mas o que eu tenho tentado dizer para as pessoas é sempre o seguinte: é uma situação de experienciar um sonho e a ruína de um sonho, em igual medida. Foi a primeira vez na minha vida, eu tô com 30 e tralalá, foi a primeira vez na minha vida que eu imediatamente fui transportada de volta para a sala de aula quando era criança, e tinha uma professora de geografia, de história, me falando: os países do primeiro mundo, os países do terceiro, e eu levantei a mão e falei: professor, e o segundo mundo? E a professora parou, ficou me olhando assim, falou: são os países socialistas. E eu falei: e como são? E ela ficou me olhando assim e falou: eu ia precisar de uma aula inteira para falar. E aí tem essa coisa, né? Então eu tô tentando ainda, mas tem essa coisa de dizer o seguinte: será que nós, brasileiros e brasileiras, que vivemos... Eu vivo em São Paulo, uma cidade com mais de 60 mil pessoas em situação de rua, com a Cracolândia, com criança vendendo bala no sinal, com adolescente pedalando bicicleta das 8 da manhã às 8 da noite, dormindo às 23, dormindo na rua, porque não dá tempo de voltar. Será que a gente consegue imaginar a supressão da experiência da miséria neoliberal? Que não haja esta miséria, este tipo de miséria, que é a miséria que o neoliberalismo produz? Será que a gente é capaz de ter essa imaginação política? Então, acho que essa é a primeira indagação, assim. Como descobrir segurança urbana nacional num país latino-americano? Como ver um grupo de crianças indo para a escola e todas elas têm sapato, meia, roupa, material? Como é? É outra realidade que a gente não consegue nem imaginar. Né? Num país estrangulado economicamente, exato, como nenhum outro do planeta. Com um embargo e um bloqueio que dura décadas, né? Mas... alguém já disse, né? Só três coisas funcionam em Cuba: saúde, educação e segurança. Apenas. A gente não pode romantizar a situação. Eu conversei com dezenas, né? Acho que se bobear, chegou perto da centena de pessoas. E todas as pessoas estão descontentes com o país. Eu não conheci ninguém que me falou: eu amo morar em Cuba. A juventude que eu conheci, e uma amiga daqui do Brasil me pediu para que perguntasse isso para a juventude, como a juventude se
se via em 5 ou 10 anos, né? E aí, se eu pegava essa abertura, falava, ai, como é que você se vê daqui no futuro? E todos os jovens com quem eu conversei, de 20 e poucos anos, falam fora de Cuba. Então, não dá para falar, é o país dos nossos... Porque não é. A população quer fugir. Então, não é o país dos nossos sonhos. Mas é um país que conseguiu algo que a gente sequer sonha em conseguir. Então, é sinal de que poderia ser. É sinal de que fez uma lição de casa que a gente nunca foi capaz de fazer. É sinal de que está anos-luz na nossa frente quando a gente discute gente, ser humano, né? Agora, sociedade de consumo, agora, prazer... Isso é uma coisa que muito me chocou, assim. A população cubana tem um acesso mais ou menos irrestrito à internet. E a faceta do capital que elas conhecem é a faceta hollywoodiana. É a propaganda capitalista, é o cartão de visitas do capital. Por isso que eu super sou a favor do controle de como existe lá na Coreia Popular, da mídia que chega, porque não adianta nada a gente estar nessa situação que a gente conseguiu superar o capitalismo, que a gente conseguiu fazer revolução, se a propaganda que chega só faz a gente questionar tudo que a gente está fazendo. É a ideia de que no capital todo ser humano está apto a consumir de acordo com as suas vontades. É o império da vontade do indivíduo. Uhum. E aí você explica para essa pessoa, olha, eu tô vindo de um país arruinado. Eu estou vindo da cidade mais rica da América Latina, onde existe a Cracolândia. Eu tô vindo de uma cidade onde tem mais imóvel para alugar e desocupado do que gente na rua. E a maior população em situação de rua do continente. Então, de novo, como é Cuba? Se você encontrar qualquer ser humano que responda, esse ser humano ou é um profundo estudioso ou é alguém que está só numa mesa de bar. Porque tratar desse tema com seriedade, eu acho que é o assunto de uma vida, né? Porque ver todas as contradições. É tentar imaginar o que significou, sei lá, né? Durante a União Soviética, Cuba trocava 3 sacos de açúcar por um trator. Sim. Um país que viveu uma condição material durante, né, os 40 gloriosos do capitalismo, que viveu uma condição material inigualável na sua história. Quando a gente vê os vilarejos, as pequenas cidades que sobreviviam de extração de carvão, onde a expectativa de vida das pessoas era 30 e poucos anos de idade antes da Revolução, e que pós-Revolução passa a ter escola, asfalto, saneamento, infraestrutura, casa, transporte. Nas visitas aos museus, eu chorava do momento que eu entrava ao momento que eu saía. Só que eu também chorava na rua. Sim. Uma das experiências mais tristes que eu tive durante a viagem foi perguntar para um cubano que trabalhava no caixa de uma praia privada se ele poderia me trocar uma nota de 1.000 pesos, mas eu perguntei em espanhol, né? Se era possível. É possível trocar uma nota de 1.000 pesos por 5 de 200? Ele tirou a nota da minha mão, olhou dentro do meu olho, abriu um largo sorriso e falou: meu amigo, em Cuba tudo é possível. E ele fechou o sorriso e continuou olhando no meu olho e falou: pro turista. Então, de novo, é muito difícil falar sobre a experiência. Eu acho que ela nos aponta um caminho, uma direção, mas ela me aponta que não há sem. Não há sem embargo, não há sem a luta do imperialismo para colocar os seus tentáculos de volta. Não há sem. Romantizar não se dar ao trabalho intelectual de olhar para a contradição. É isso, Cuba, apesar de ter tido a revolução, a gente tem que ver todos os lados. O lado bom e o lado ruim. Primeiramente, que o lado bom é que, cara, tem milhões de crianças em situação de rua no mundo inteiro. Nenhuma delas é cubana. Existem milhões de crianças analfabetas no mundo inteiro. Nenhuma delas é cubana. Cuba foi um dos países que teve agora a constituição deles de família, de tudo, é uma das mais progressistas que tem. Então, é isso que a Rita falou. Tem muitas coisas boas que mostram o quanto Cuba é mais avançado que a gente. Mas aí a realidade chega também batendo na porta. Por quê? Porque a gente vive num sistema capitalista mundialmente. E os países do norte global, os países que estão na dominância do mundo, como os Estados Unidos, os países da Europa, a União Europeia, eles não vão deixar que experiências socialistas deem certo, porque eles vão estar assinando embaixo que o sistema deles não funciona. Então eles sempre vão fazer de tudo para destruir toda e qualquer experiência socialista. E é isso que acontece em Cuba. Cuba
só é assim com as pessoas querendo ir embora de lá porque tem bloqueio de tudo. E apesar disso, eles têm a melhor saúde do mundo. Eles produziram 5 vacinas antes de qualquer país do mundo, só que não conseguiram distribuir para sua população porque não tinha seringa, porque os Estados Unidos não deixa que nenhum país importe essa seringa. Por isso é tão importante também essa movimentação para a gente ter o BRICS, para a gente ter uma alternativa aos Estados Unidos, para a gente tirar esse domínio mundial da mão dos Estados Unidos, que a única coisa que os Estados Unidos sabem fazer é guerra e destruição. E a gente pode ter um sistema melhor, a gente pode, e a gente tem exemplos de lugares que conseguiram superar o capitalismo e, gente, eu tenho certeza que o socialismo brasileiro vai ser o melhor de todos. A gente é um país que tem condições de manter a nossa soberania nacional, apesar dos Estados Unidos. A gente não precisa ser quintal dos Estados Unidos, a gente tem poder para ser um país soberano. E a gente tem que olhar para Cuba e ver o que a gente pode pegar de bom. E, meu amor, imagina, se o sal for real, a gente se ajuda e vai viver todo mundo feliz aqui nessa América Latina, não vai ter uma pessoa triste. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, já deixa o seu like, inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, que os vídeos estão cada vez melhores, e compartilha esse vídeo com alguém que sempre fala para você para ir para Cuba. E é isso, beijos, até o próximo.